Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, diletos ouvintes, a você que nos acompanha através de nosso canal. Abençoado domingo para você e toda a sua família. Estamos no segundo domingo de Páscoa, que é considerado também o Domingo da Divina Misericórdia. Esta celebração, baseada nas revelações privadas a Santa Faustina, a qual foi canonizada no ano de 2000, uma religiosa polonesa que recebeu as mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo na Polônia. São João Paulo II, quando canonizou Santa Faustina, ele faz uma declaração, dizendo o seguinte: é importante que acolhamos inteiramente a mensagem que nos vem da Palavra de Deus neste segundo domingo de Páscoa, que de agora em diante na Igreja inteira tomará o nome de Domingo da Divina Misericórdia. E neste domingo, amados irmãos e irmãs, a liturgia nos apresenta a comunidade de homens novos, uma comunidade que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus. É a igreja querida por Deus. Da cruz, onde Jesus foi crucificado, que jorraram sangue e água, que derrama sua misericórdia sobre a humanidade. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus morreu, é fato, mas a grande diferença foi a ressurreição de nosso Senhor, que a princípio não foi bem compreendida. Os discípulos estavam confusos, com medo, uma comunidade fragilizada, assustada. Nós vimos isto nas leituras desta semana, na oitava da Páscoa. Mas Jesus se apresenta à comunidade, traz esperança, a vida para os irmãos e irmãs que estavam em dúvidas no seu coração, com falta de fé, irmãos e irmãs com coração duro. E Jesus vem ao encontro da comunidade, se coloca no meio. Na primeira leitura de hoje, narrado por São Lucas, o texto apresenta a comunidade ideal, que vive uma mesma fé num só coração, numa só alma. Através de gestos concretos, eles vivenciam a partilha, testemunham Jesus ressuscitado. Vivem na dinâmica do Espírito de Deus. É verdadeiramente uma comunidade de homens e mulheres que dão testemunho da salvação, que anunciam a vida. O retrato aqui apresentado nesta comunidade é a forma de como os cristãos devem viver. Jesus continua vivo e presente, e ele continua a apresentar ao mundo uma proposta de vida. E como viver esta vida nova? O que devemos fazer? Como devemos agir? Bom, na primeira leitura vemos, digamos, entre aspas, a fotografia que São Lucas apresenta da comunidade que vive uma vida fraterna, no amor, na partilha. Na segunda leitura da carta de 1 João, vai nos mostrar quais são os critérios que a comunidade deve fazer para viver uma vida autêntica. É sobretudo através do amor a Deus. Amar a Deus significa aderir à pessoa de Jesus Cristo e à sua proposta. Nos evangelhos, Jesus nos apresenta vários modos de como devemos agir para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Ele nos diz amar os inimigos,
rezar por aqueles que nos perseguem. Jesus mostrou com a sua vida como o cristão deve agir. Amar a Deus e amar também o próximo, viver este amor aos irmãos. Quem vive dessa forma vence o mundo e passa a integrar-se na família de Deus. E amar, em outras palavras, significa observar os mandamentos, colocar em prática, que não é tarefa fácil, mas é um sair de si, em vista do outro, para que o outro também seja salvo. Portanto, quando amamos, quando perdoamos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Este é o mandamento do Senhor. Em outras palavras também, este amor a Deus implica derrotar o egoísmo, matar o mal em nós, o ódio, as injustiças que caracterizam a dinâmica do mundo. Como disse Jesus, meu mundo não é daqui. Eu não pertenço a este mundo de maldade, de injustiça, de corrupção. Não é este mundo que o cristão deve viver. Nós devemos viver, claro, neste mundo, mas em contrapartida a estes valores aparentes. É buscar as coisas do alto. Jesus nos chama a ir contra a estas ideologias. A proposta de Jesus é uma proposta de vida e não de morte. Nós devemos viver a mortificação dos nossos sentidos, de nossas vontades, para obedecer ao Senhor. Por isso que quando somos batizados, nós participamos da natureza divina. Nós recebemos uma graça, uma semente de Deus para viver de acordo com a sua vontade. É uma responsabilidade que tem cada cristão de cultivar o dom de Deus. Neste sentido, quando o homem responde de forma positiva aos desafios que Deus lhe faz, mediante o batismo, ele oferece sua vida como um dom de amor para os irmãos, a exemplo de Cristo, e cumpre os mandamentos de Deus. Vence o mundo, torna-se filho e filha de Deus, membro desta família. Mas somos sabedores que nós vivemos uma batalha espiritual. As tentações, as provações que tentam tirar o foco, o nosso olhar de Jesus, e não podemos desviar. Por isso que neste domingo nós temos um grande dom de Deus que é dado a cada um de nós, a graça do perdão e da misericórdia. Jesus, certamente sabendo que iríamos pecar, deixou entre nós este sacramento, o sacramento da reconciliação, que ele deixa com os discípulos apóstolos para que possam ser instrumentos da misericórdia de Deus. Por isso devemos agradecer a Deus. Hoje temos a possibilidade de recuperar a graça perdida. Quando buscamos nos sacramentos o batismo que recebemos, que nos torna filhos e filhas de Deus, a Eucaristia que alimenta a nossa vida cristã, que nos une a nosso Senhor Jesus Cristo, o sacramento da confissão, que restabelece a aliança, esta unidade com Deus. É óbvio que não podemos brincar com a misericórdia de Deus, mas nos arrependermos sinceramente de nossos pecados, buscarmos a conversão diária, evitarmos as ocasiões de pecado, ir ao trono da misericórdia, buscar a confissão, esta limpeza espiritual do nosso ser, para que possamos vivenciar esta vida nova com Cristo. Se fomos sepultados com Cristo no batismo e ressurgimos para a vida nova, que possamos fazer
valer a pena. E o Cristo Jesus, vivo e ressuscitado, é o centro da comunidade. Não sou eu, não é você, não somos nós. Cristo é quem governa, é quem dirige a comunidade. Ele é o centro. Como diz nosso Pai São Bento, que nada antepõe a Cristo, de fato, é Jesus que deve nos guiar. A comunidade deve estar em volta de Jesus, porque dele recebe o quê? A vida, que anima e que permite a cada um de nós enfrentarmos as dificuldades, as perseguições, as provações. Mas é na vida da comunidade, na liturgia, no seu amor, no seu testemunho, que os homens encontram as provas que Jesus está vivo. Apesar de tudo, irmãos e irmãs, somos sabedores que existem ainda pessoas que não creem, que não acreditam, até mesmo no sacramento da reconciliação, no perdão dos pecados dado pelo sacerdote. É lamentável, mas existe. Tomés, em nosso meio, ou mesmo fora da igreja, que não estão em comunhão com a comunidade, seguindo suas próprias opiniões e valores. Ou mesmo aqueles que não acreditam na ressurreição, na outra vida, pessoas movidas pelo espírito materialista. A salvação é para todos, embora nem todos sejam salvos, nem todos serão salvos. É a verdade. E Deus respeita a liberdade humana, mas nos apresenta uma proposta de vida para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. A ressurreição de Jesus não é uma realidade puramente individual. Deve alcançar a todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Pois se na morte todos foram sepultados, na sua ressurreição todos ressurgirão. Mas sabemos que uns vão para a condenação e outros para a salvação. Para aqueles que acreditaram, para aqueles que procuram viver uma vida nova, serão coroados, glorificados, entrarão no céu. Portanto, este é o grande desafio. A comunidade que deve reconhecer a centralidade do Cristo. Jesus pondo-se no meio deles. É no encontro com o ressuscitado que a comunidade faz a experiência da ressurreição, vencendo a sua inclinação autorreferencial. Como nos lembra o Papa Francisco, somente graças a este encontro ou reencontro com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da autorreferencialidade. Chegamos a ser plenamente humanos quando somos mais do que humanos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mesmos, a fim de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro. Aqui está a fonte da ação evangelizadora, porque se alguém acolheu este amor que lhe devolve o sentido da vida, como é que pode conter o desejo de o comunicar aos outros? Assim nos diz o Papa Francisco. E a comunidade, ao acolher o amor, a misericórdia de Deus, este shalom do Pai, não deve reter para si. Deve continuar sendo testemunhas do ressuscitado. Vimos nestes dias, nos textos, Maria Madalena, uma mulher que era possuída, diz o texto, por 7 demônios, uma vida desregrada, certamente, vivendo uma vida no pecado, mas que foi transformada por Jesus, deixou-se tocar
pelo seu amor, pela sua misericórdia, e não voltou mais a ser aquela pessoa de antes. Uma mulher renovada em Cristo se tornou a testemunha do ressuscitado, e tantos outros que do nosso tempo estão aí testemunhando com a sua própria vida, não somente com palavras. Quantas pessoas que não aparecem, são anônimas, mas são testemunhas do ressuscitado. Estão progredindo na graça, na santidade, mesmo que ninguém as conheça. E assim é tarefa nossa aderir também à pessoa de Jesus Cristo, na experiência com Ele, do Cristo ressuscitado, levar outras pessoas para o céu, para a eternidade, com a nossa oblação, com a nossa entrega, com a nossa vida doada. E esta missão a qual somos chamados não é puro esforço e empenho humano, mas é um dom. Recebei o Espírito Santo. Portanto, não é mérito nosso, é a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não podemos agir de acordo com a sua vontade. Por isso que precisamos escutá-lo, obedecer, silenciar, não fazer as coisas por nossas próprias motivações, porque às vezes podemos estar fazendo algo achando que está agradando a Deus e nos enganando. É a força do alto que sustenta a comunidade, a cada um de nós. É Deus quem sopra, que nos dá vida e ânimo para seguirmos na missão. Amados irmãos e irmãs, não estamos sozinhos e precisamos da comunidade, do apoio também de nossos irmãos e irmãs. Mas é Cristo que nos ilumina e nos sustenta na caminhada. O batismo que recebemos, a Eucaristia que nos fortalece e o sacramento da misericórdia que perdoa nossos pecados, que nos dá novamente a possibilidade de novamente continuarmos ressuscitados com Cristo. A fé na ressurreição do Senhor é testemunhada por todo o seu corpo ressuscitado, não apenas por algumas partes mutiladas. Que o tempo pascal nos ajude a abandonar o nosso sepulcro e fazer a experiência da misericórdia que ressuscita todo o corpo. Que Deus ilumine a cada um de nós a experimentarmos de forma eficaz a misericórdia de Deus e que possamos ser também estes instrumentos da misericórdia e do amor, vivendo de forma coerente com a palavra de Deus, buscando a cada dia, unindo a nossa vida ao coração de Jesus, para que possamos fazer a sua vontade e que tudo seja para a maior glória de Deus. Desejo a você uma feliz Páscoa, um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!